A Wikipédia é uma das maiores fontes de informações já criadas. Todos os dias, milhões de pessoas acessam o site para pesquisar sobre história, ciência, geografia ou simplesmente tirar alguma dúvida rápida. Mas escondido entre artigos sobre guerras, presidentes e descobertas científicas, existe um lado muito mais estranho da enciclopédia. Um lado formado por pessoas bizarras, objetos inexplicáveis, mistérios sem solução, experimentos perturbadores e acontecimentos tão improváveis que parecem ter sido inventados. Ao longo dos anos, a própria comunidade da Wikipédia conseguiu reunir diversos desses casos em listas de artigos incomuns, histórias tão estranhas que desafiam qualquer expectativa do que deveria estar registrado numa enciclopédia. E foi justamente daí que surgiu o iceberg que veremos hoje. Conforme descermos pelas camadas, os assuntos ficarão cada vez mais obscuros, mais difíceis de acreditar e, em alguns casos, bastante perturbadores. Então preparem-se, se sentem, peguem sua pipoca ou algo para comer, porque hoje vamos explorar o iceberg dos artigos mais incomuns da Wikipédia. Nazca Lines. Começando pelo topo do iceberg, temos as famosas Nazca Lines, ou também, traduzindo o nome, linhas de Nazca. Localizadas no deserto do Peru, essas gigantescas figuras foram criadas há centenas de anos pelo povo Nazca. O curioso é que muitos dos desenhos só podem ser vistos completamente do céu. Existem figuras de pássaros, macacos, aranhas e diversas formas geométricas espalhadas por quilômetros. Por muito tempo, isso alimentou teorias envolvendo extraterrestres e civilizações perdidas. Hoje, os arqueólogos acreditam que elas possuíam funções religiosas e também cerimoniais, mas o verdadeiro propósito de alguma delas continua sendo debatido. Atari Videogame Boreal. Em 1983, a empresa Atari enfrentava uma enorme crise financeira, e em meio ao colapso da indústria dos videogames da época, milhares de cartuchos não vendidos foram descartados em um aterro sanitário no Novo México. Durante décadas, muitas pessoas acreditaram que essa história era apenas uma espécie de lenda urbana, até que em 2014, escavações confirmaram que os cartuchos realmente estavam enterrados ali. E entre eles estava o famoso jogo ET, considerado por muitos simplesmente um dos piores videogames já produzidos. O caso ficou conhecido como um dos episódios mais curiosos da história dos videogames. Centennial Light. Imagine uma lâmpada que está acesa há mais de um século. Parece meio impossível, mas é exatamente isso que acontece com a Centennial Light. Instalada em 1901 em um quartel de bombeiros na Califórnia, ela continua funcionando até os dias de hoje. A lâmpada se tornou um símbolo de durabilidade dos produtos antigos e é frequentemente usada em discussões sobre obsolescência programada. Ou seja, a ideia de fabricar produtos para que durem menos tempo e você precisa comprar outro em pouco tempo de uso. Real Life Superhero. Embora pareça coisa de quadrinhos, existem pessoas que realmente saem às ruas vestidas como se fossem super-heróis. Alguns distribuem comida para moradores de rua, outros patrulham bairros ou auxiliam em trabalhos comunitários. Apesar de não possuírem superpoderes, muitos levam a ideia extremamente a sério. E sim, existem dezenas deles espalhados pelo mundo todo. Inclusive, é bem provável que na sua cidade tenha um também.
The Most Wanted Song. Você provavelmente já ouviu falar da música favorita de alguém, mas e sobre a música mais odiada possível? Em 1997, dois artistas realizaram uma pesquisa perguntando para as pessoas quais elementos musicais nas músicas eles mais detestavam. Após concluírem sua pesquisa com as respostas em mãos, eles criaram uma música reunindo absolutamente tudo aquilo que as pessoas disseram odiar nas músicas. O resultado foi uma composição extremamente estranha que ficou conhecida como The Most Wanted Song, ou traduzindo, basicamente o som mais odiado do mundo. E honestamente, ela é tão caótica quanto o nome consegue sugerir. Então fica aí o nome para você que quer ir atrás dela e ouvir esse som. Eu não vou colocar aqui, pois posso acabar tendo problemas com direitos autorais. O urso que virou soldado. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados poloneses que cruzavam a região do Oriente Médio acabaram encontrando um filhote de urso sírio sendo vendido por um garoto local. E então, os soldados acabam por decidir adotar o urso. E o urso recebeu o nome de Yodtek, que pode ser traduzido como algo semelhante a guerreiro sorridente. Inicialmente, ele era alimentado com leite em uma garrafa improvisada, mas conforme crescia, passou a acompanhar os soldados em praticamente todas as atividades. Yodtek dormia próximo às tropas, brincava com os militares e chegou até a imitar alguns de seus comportamentos. Mas o que realmente transformou numa lenda esse urso aconteceu durante a Batalha de Monte Cassino. Segundo relatos dos próprios soldados, o urso ajudava a carregar caixas de munição sem deixá-las cair. A história se tornou tão famosa que o urso foi oficialmente registrado como um membro interino do exército polonês. Após o fim da Primeira Guerra, ele viveu num zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde ex-companheiros de batalha costumavam visitá-lo sempre que podiam. Até hoje, o urso é lembrado como um dos personagens mais improváveis da Segunda Guerra Mundial. E o fato dele ser improvável não preciso nem explicar aqui. O escoteiro radioativo. David Hume era um adolescente americano fascinado por ciência. Ele adorava a química, física e experimentos caseiros. O problema é que seu interesse saiu completamente do controle. Nos anos 90, Han decidiu construir um reator nuclear no galpão da casa de sua mãe. Pesquisando livros e coletando materiais radioativos presentes em objetos do cotidiano, ele conseguiu reunir substâncias suficientes para produzir níveis perigosos de radiação. Quando as autoridades finalmente investigaram o local, encontraram uma área contaminada que precisou passar por um processo rigoroso de descontaminação. O mais maluco disso tudo é que o caso foi tão incomum que chamou a atenção da Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos. A imprensa passou a chamar David de The Radioactive Boy Scout, ou o escoteiro radioativo. Sua história permanece como um dos exemplos mais extremos do que pode acontecer quando curiosidade científica encontra falta de supervisão. O homem atingido por 7 raios. Ser atingido por um raio, convenhamos que já não é algo bacana de se acontecer. E também é algo extremamente raro. Sobreviver a isso é mais raro ainda. Agora imagine sobreviver a 7 vezes um raio caindo em sua cabeça. Roy Sullivan trabalhava como guarda florestal nos Estados Unidos quando começou a acumular uma sequência absurda de incidentes envolvendo descargas elétricas.
Entre 1942 e 1977, Sullivan foi atingido por raios em 7 ocasiões diferentes. Em uma delas, acabou por perder parte do cabelo, e em outra, sofreu queimaduras nas pernas. Mesmo assim, continuou sobrevivendo a cada raio que o atingia. O caso, claro, foi registrado no Livro dos Recordes. Embora alguns colegas acreditassem que ele fosse amaldiçoado, especialistas apontam que sua profissão, somada ao fato de passar muito tempo em áreas abertas, aumentava significativamente sua exposição ao risco de ser atingido por um raio. Ainda assim, suas chances de passar por tudo isso são praticamente inimagináveis. O sistema operacional feito para Deus. TempleOS foi criado pelo desenvolvedor Terry Davis, ou conhecido como Terry A. Davis, um programador extremamente talentoso que dedicou anos de sua vida ao projeto. Segundo Terry, ele teria recebido instruções divinas para desenvolver um sistema operacional que funcionaria como uma espécie de templo digital. O resultado foi um sistema completamente único. TempleOS possuía sua própria linguagem de programação, ferramentas específicas e até recursos voltados para a criação de conversas com Deus. Apesar da genialidade técnica envolvida, a história também é marcada pelas dificuldades pessoais enfrentadas por Terry ao longo de sua vida. Após sua morte, TempleOS ganhou uma certa notoriedade na internet, sendo visto ao mesmo tempo como uma impressionante demonstração de habilidade em programação, mas também como um retrato profundamente humano da complexidade da nossa mente. O livro que ninguém consegue ler. Em 1988, o artista chinês Xu Bing apresentou ao público uma obra extremamente incomum. À primeira vista, parecia um enorme conjunto de livros tradicionais chineses, mas neles havia um pequeno detalhe que os diferenciava dos demais. Todos os caracteres presentes nas páginas eram falsos, ou seja, nada ali podia ser lido. Xu Bing criou milhares de símbolos inéditos que imitavam perfeitamente a aparência da escrita chinesa. No entanto, nenhum deles possuía significado real. O resultado era nada mais nada menos que algo perturbador. Pessoas alfabetizadas se deparavam com páginas inteiras que pareciam familiares, mas eram completamente impossíveis de se compreender. A obra recebeu interpretações diversas. Alguns a enxergam como uma crítica à burocracia e ao excesso do formalismo. Outros viram uma reflexão sobre comunicação, conhecimento e a própria confiança que depositamos na linguagem. Décadas depois, A Book from the Sky, que é o nome dado ao livro que ninguém consegue ler, continua sendo uma das obras conceituais mais intrigantes da arte contemporânea. Now, Opal fruits have even more juice of the real fruit. Strawberry, that's fruity. Orange, that's fruity too. Zingy lemon, tangy lime. Two a taste so refreshing to chew. Opal fruits made to make your mouth water. In new sunshine flavors too. O livro que ninguém consegue decifrar. Descoberto no início do século XX pelo colecionador Wilfried Voynich, o manuscrito de Voynich é considerado um dos maiores mistérios da história humana. O livro, que provavelmente foi escrito entre os séculos XV e XVI, contém centenas de páginas repletas de ilustrações estranhas e um sistema de escrita completamente desconhecido. Suas páginas mostram plantas que não parecem existir, diagramas astronômicos incomuns e figuras humanas interagindo em cenários difíceis de interpretar.
Ao longo das décadas, criptógrafos, historiadores, linguistas e até especialistas que trabalharam na Segunda Guerra Mundial tentaram decifrar seu conteúdo. Porém, infelizmente, nenhum deles conseguiu. Alguns acreditam que o manuscrito seja um tratado médico ou alquímico escrito em um idioma perdido. Outros, entretanto, sugerem que tudo não passa de uma elaborada fraude criada para impressionar colecionadores ricos da época. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro, ou, principalmente, o que ele realmente significa. A invasão televisiva sem solução. Na noite de 22 de novembro de 1987, telespectadores de Chicago testemunharam algo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Durante a transmissão de 2 canais diferentes, a programação foi interrompida por uma figura usando uma máscara do personagem Max Headroom, um apresentador virtual muito popular nos anos 80. A pessoa começou a falar frases sem sentido algum, enquanto se comportava de maneira extremamente estranha. A segunda invasão foi ainda mais perturbadora, incluindo ruídos incomuns e situações aparentemente aleatórias. O incidente durou apenas alguns minutos antes de o sinal ser reestabelecido. Apesar das investigações conduzidas pelo próprio FBI, os responsáveis nunca foram identificados. Décadas depois, este caso continua sendo uma das invasões de sinal mais misteriosas da história da televisão. O homem que sobreviveu ao impossível. Em 1848, Phineas Cage trabalhava na construção de ferrovias nos Estados Unidos quando sofreu um acidente inacreditável. Durante uma explosão acidental, uma barra de ferro com mais de 1 metro de comprimento atravessou seu crânio. Milagrosamente, Phineas sobreviveu, mas algo havia mudado. Pessoas próximas começaram a notar transformações profundas em sua personalidade. O homem, antes descrito como responsável e equilibrado, passou a agir de forma impulsiva e agressiva. O caso se tornou extremamente importante para a neurologia. Pela primeira vez, médicos começaram a compreender que determinadas regiões do cérebro podiam influenciar diretamente o comportamento humano. Mais de um século depois, a história de Phineas Cage ainda é estudada em cursos de psicologia e também neurociência. Em 1964, Jim Templeton tirou algumas fotografias de sua filha durante um passeio na região de Solway Firth, na Inglaterra. E ao revelar as imagens, ele percebeu algo estranho. Ao fundo de uma das fotografias, parecia haver uma figura vestindo algo semelhante a um traje espacial. Templeton, entretanto, afirmou que não havia mais ninguém presente no momento em que a foto foi tirada. A imagem rapidamente chamou a atenção da mídia e se tornou um dos casos mais famosos envolvendo supostos visitantes extraterrestres. Anos mais tarde, especialistas sugeriram que a figura poderia ser simplesmente a esposa do fotógrafo aparecendo na imagem devido à exposição e à iluminação. Mesmo assim, muitas pessoas continuam acreditando que a fotografia registrada guarda algo muito mais misterioso. O homem com uma fome impossível. No século XVIII, um francês chamado Terrari ficou conhecido por possuir um apetite que parecia desafiar qualquer explicação médica. Segundo relatos da época, ele conseguia consumir quantidades absurdas de comida sem ganhar peso algum. Testemunhas afirmavam que ele comia restos de lixo, animais vivos e praticamente qualquer coisa que encontrasse pela frente. Durante as guerras revolucionárias francesas, médicos tentaram estudar sua condição oferecendo refeições gigantescas para observar seus limites.
Mesmo após consumir o equivalente à alimentação de várias pessoas, ele continuava sentindo a sua fome. Até hoje não existe consenso sobre qual condição médica poderia explicar completamente o caso. A história de Terrari permanece como uma das mais perturbadoras e incomuns já registradas na medicina. Em 5 de janeiro de 2012, uma imagem aparentemente simples apareceu no fórum 4chan. E o texto dizia apenas isso: estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. A maioria das pessoas ignorou a postagem, afinal, mensagens estranhas aparecem na internet todos os dias. Mas algumas pessoas acabaram decidindo ir mais a fundo e investigar aquilo. Logo, descobriram que a imagem continha dados escondidos em seus arquivos. Esses dados levavam a um novo enigma, e o novo enigma levava consequentemente a outro enigma. Então começou algo que ninguém esperava. Os participantes passaram a encontrar coordenadas espalhadas pelo planeta. Cartazes começaram a aparecer em cidades de todo o mundo. Cidades como Paris, Seul, Varsóvia, Moscou, Sydney e até Nova York. E cada cartaz continha novos códigos. Os desafios envolviam criptografia militar, programação, matemática avançada, literatura clássica, segurança digital e filosofia. Não parecia uma simples brincadeira. Também não parecia uma campanha publicitária. Conforme as pessoas avançavam, os desafios ficavam absurdamente difíceis. Muitos dos melhores programadores da internet até tentaram participar. Porém, pouquíssimos conseguiam chegar longe nos desafios. Os responsáveis pelo projeto ficaram conhecidos como Cicada 3301. Nunca revelaram quem eram, nunca explicaram o objetivo do projeto e também nunca assumiram publicamente a autoria dele. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditam que a Cicada era uma agência de inteligência recrutando especialistas. Outros acreditam que era uma organização secreta. E também há quem diga que tudo foi apenas e unicamente uma espécie de experimento social. O mais estranho disso tudo é que ninguém nunca conseguiu sequer provar nenhuma dessas hipóteses. Mais de uma década depois, a Cicada 3301 continua sendo um dos maiores mistérios já surgidos na internet. No ano de 2000, usuários de fóruns online começaram a conversar com alguém que se auto-intitulava como John Titor. Ele afirmava ser um soldado vindo do ano de 2036. Segundo Titor, ele havia viajado ao passado utilizando uma máquina temporal instalada em um automóvel modificado. A história sim parece meio absurda, mas o que chamou a atenção foi a quantidade de detalhes que ele trouxe. Titor desenhava diversos diagramas de máquina, explicava conceitos físicos, respondia a perguntas durante horas e fazia previsões sobre o futuro. Segundo ele, os Estados Unidos futuramente enfrentariam uma guerra civil devastadora. O mundo passaria por conflitos nucleares e a sociedade seria completamente transformada. Muitas dessas previsões nunca aconteceram, mas algumas coincidências fizeram a história sobreviver por décadas. O mais curioso é que John Titor nunca tentou vender nada, nunca pediu dinheiro, nunca tentou criar uma religião ou movimento. Simplesmente apareceu, conversou com milhares de pessoas e desapareceu pela internet. Até hoje, ninguém sabe quem estava por trás da identidade. Foi um troll extremamente inteligente? Ou será que foi simplesmente uma das maiores lendas da internet? A resposta, infelizmente, permanece desconhecida.
Quando nós pensamos em acidentes de filmagem, normalmente imaginamos pequenos incidentes, mas horror está em outra categoria. Produzido ao longo dos anos 70, o filme tinha uma proposta simples: mostrar pessoas convivendo com grandes felinos. O problema é que os leões, tigres e leopardos usados nas gravações eram simplesmente animais reais. E o pior de tudo, praticamente não possuíam treinamento cinematográfico. Mais de 150 animais participaram da produção do filme, e o resultado disso tudo foi um caos completo. Durante as filmagens, atores eram atacados constantemente. Membros da equipe recebiam mordidas, ferimentos graves aconteciam regularmente, e por aí vai. O diretor Noel Marshall sofreu diversos ataques. A atriz Tippi Hedren teve ferimentos sérios. O diretor de fotografia também recebeu mais de 200 pontos após ser atingido por um leão. Mesmo assim, as filmagens continuaram. O projeto consumiu anos e milhões de dólares, e quando finalmente foi lançado, o filme fracassou financeiramente, mas ganhou uma reputação lendária. Pois até hoje, Roar é considerado por muitos especialistas o filme mais perigoso já produzido, e talvez também o único onde o verdadeiro risco que aparece na tela era completamente real. Em 1987, o fotógrafo Andrés Serrano apresentou uma obra chamada Peace Christ, e eu nem vou traduzir o nome aqui. A imagem mostrava um crucifixo mergulhado em um recipiente contendo urina. A fotografia também possuía uma aparência quase celestial. Tons dourados, iluminação suave, composição elegante, mas quando o público descobriu o método utilizado para criar a imagem, a reação foi absurdamente explosiva. Líderes religiosos classificaram a obra como um insulto ao cristianismo. Políticos passaram a debater o uso de recursos públicos para financiar a arte. Museus receberam ameaças, algumas exposições foram vandalizadas. Ao mesmo tempo, também, críticos de arte defendiam a fotografia. Segundo eles, a obra não atacava religião nenhuma. Na verdade, representava uma reflexão sobre como os símbolos religiosos eram consumidos e banalizados pela sociedade moderna. Décadas depois, Peace Christ continua provocando diversas discussões na internet, talvez justamente porque toca em uma das questões mais antigas da arte: até onde vai a liberdade artística, ou se existe realmente um limite para ela. Quando paramos para pensar, chegamos a uma conclusão bem simples e direta. Existem, claro, muitos lugares no mundo que são extremamente esquisitos e assustadores. Cemitérios abandonados, hospitais em ruínas, castelos supostamente assombrados fazem parte desse imaginário pelo mundo todo. Mas poucos conseguem causar tanto desconforto quanto um pequeno pedaço de terra localizada nos canais de Xochimilco, no México. À primeira vista, parece apenas um local comum. Árvores, vegetação, água cercando a ilha. Mas basta olhar com mais atenção para perceber algo muito estranho, que são bonecas, centenas delas para ser mais exato, algumas penduradas nos galhos, outras presas em cercas, muitas sem braços, sem pernas ou até sem olhos, com rostos deformados pela ação do tempo. E a origem dessa coleção macabra remonta desde a década de 1950. Segundo a história mais conhecida,
Um homem chamado Dom Julian Santana encontrou o corpo de uma menina que teria se afogado próximo à ilha. Pouco tempo depois, ele encontrou uma boneca flutuando na água. Acreditando que o espírito da garota continuava vagando pelo local, ele decidiu pendurar a boneca em uma árvore como forma de homenagem. O problema é que aquilo não foi o suficiente. Dom Julian afirmava continuar ouvindo sussurros durante a noite. Dizia sentir presenças observando. Segundo ele, a menina queria mais bonecas. Então começou a recolher brinquedos velhos encontrados nos canais e pendurá-los pela ilha. E continuou fazendo isso durante décadas. Quando ele morreu em 2001, o local já estava tomado por centenas de bonecas em diferentes estados de decomposição. Hoje a ilha se tornou uma atração turística famosa, mas muitos visitantes relatam uma sensação extremamente desconfortável ao caminhar entre aquelas figuras silenciosas. Se existe algo mais perturbador do que uma boneca velha, talvez sejam centenas delas observando você ao mesmo tempo. Imagine você acordar em uma fazenda e encontrar um dos seus animais morto. Isso por si só já é algo preocupante. Agora imagina perceber que partes específicas do corpo parecem ter sido removidas com precisão cirúrgica, sem sinais claros de luta, sem pegadas e sem grandes quantidades de sangue. Foi exatamente isso que milhares de fazendeiros afirmaram encontrar ao longo das últimas décadas, o fenômeno que ficou conhecido como Cage Mutilation. Os relatos começaram a ganhar notoriedade nos anos 60 e 70, especialmente nos Estados Unidos. Os animais eram encontrados com cortes extremamente precisos, desde olhos removidos, línguas ausentes, até órgãos desaparecidos. E em muitos casos, predadores sequer tocavam os corpos. O aspecto incomum das descobertas rapidamente alimentou teorias. Alguns acreditavam que governos realizavam experimentos secretos, outros até apontavam para operações militares clandestinas e naturalmente surgiram hipóteses envolvendo visitantes extraterrestres. A situação ficou tão séria que investigações oficiais foram conduzidas. Apesar disso, nunca surgiu uma explicação capaz de satisfazer todos os casos. Mais de meio século depois, os fenômenos ainda despertam debates e continuam sendo um dos maiores mistérios rurais da era moderna. Durante grande parte de sua vida, Henry Darger foi praticamente invisível para o mundo. Morava sozinho, trabalhava como zelador e levava uma rotina extremamente simples. Para seus vizinhos, parecia apenas mais uma pessoa comum. Nada indicava que ele escondia algo extremamente extraordinário. Mas tudo mudou após sua morte nos anos de 1973, quando proprietários do prédio onde morava começaram a organizar seus pertences, fizeram uma descoberta simplesmente chocante. Dentro de seu pequeno apartamento, havia milhares de páginas manuscritas. Além disso, centenas de ilustrações gigantescas também foram encontradas. O material contava uma história épica conhecida como The History of the Vivian Girls. A narrativa envolvia guerras, impérios, conflitos religiosos e aventuras fantásticas. Era basicamente o universo inteiro criado por uma única pessoa, sozinha e durante décadas, sem praticamente mostrar o trabalho para ninguém. Algumas ilustrações possuíam vários metros de comprimento. Outras eram compostas por colagens extremamente detalhadas. E hoje, especialistas consideram Darger um dos maiores representantes da chamada arte outsider, ou seja, arte produzida fora dos círculos tradicionais. Sua história se tornou fascinante justamente por levantar uma pergunta curiosa para a gente. Quantos gênios será que podem estar vivendo vidas comuns sem que ninguém perceba?
Entre todas as lendas envolvendo criaturas desconhecidas, poucas são tão famosas quanto a do Mongolian Deathworm, ou Verme da Morte do Deserto da Mongólia. Segundo relatos populares da Mongólia, a criatura viveria enterrada sob as areias do deserto de Gobi, e as descrições sobre ela variam bastante, mas geralmente falam de um verme vermelho de grande tamanho, sem olhos, sem pernas, sem características facilmente identificáveis. O mais assustador não é simplesmente sua aparência, e sim seus supostos poderes. Algumas histórias afirmam que o animal seria capaz de matar à distância através de descargas elétricas. Outros dizem que ele poderia liberar substâncias tóxicas letais. Durante décadas, exploradores tentaram encontrar evidências concretas de sua existência. Expedições científicas foram realizadas, pesquisadores entrevistaram moradores locais. Porém, apesar disso, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Mesmo assim, a lenda continua viva até os dias de hoje e permanece como uma das criaturas mais famosas da criptozoologia mundial. Poucos textos tiveram um impacto tão grande mesmo sendo completamente falsos. Os protocolos dos sábios de Sião surgiram na Rússia no início do século XX. O documento afirmava revelar reuniões secretas de uma suposta organização que planejava dominar o mundo. Rapidamente, a obra começou a circular. Muitas pessoas acreditaram em seu conteúdo. Governos, jornais, movimentos políticos. Tudo isso ajudou a espalhar a narrativa criada. O problema é que investigações posteriores demonstraram que o documento era uma grande fraude. Diversas partes haviam sido copiadas de obras anteriores, trechos inteiros foram adaptados de textos políticos já existentes, e mesmo após a falsificação ser comprovada, o material continuou sendo utilizado por grupos extremistas ao redor do mundo. Historiadores frequentemente apontam os protocolos como um dos exemplos mais perigosos da desinformação da história moderna, porque demonstram como um documento falso pode influenciar milhões de pessoas durante gerações, e como uma mentira, quando repetida por tempo suficiente, pode produzir consequências muito reais. Pera, calma, não saiam do vídeo, calma, ele não acabou, tá tudo certo. Eu sou o Luiz do canal Odil Luiz e eu vou apresentar a próxima camada do iceberg do meu anil Ozzy, então fiquem tranquilos porque vocês estão no vídeo certo. Durante os anos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam muito mais do que território ou influência política. Eles disputavam poder, e foi nesse contexto que surgiu um dos experimentos mais controversos da história. Seu nome era MKUltra. Criado pela CIA em 1953, o projeto tinha um objetivo ambicioso: descobrir maneiras de influenciar, manipular ou alterar o comportamento humano. O medo do governo americano era de que países rivais estivessem desenvolvendo técnicas avançadas de lavagem cerebral. E apesar desse papo de controle mental, lavagem cerebral parecer maluquice, esse medo não surgiu do nada. Durante a Guerra da Coreia, onde duelavam Coreia do Sul e Coreia do Norte, tropas dos Estados Unidos e de outros países lutaram ao lado da Coreia do Sul, enquanto a Coreia do Norte recebeu apoio da China e da União Soviética. O que despertou os americanos foi que alguns soldados capturados pelos norte-coreanos e chineses retornaram do cativeiro fazendo declarações simpáticas ao comunismo ou criticando os Estados Unidos, o que é uma coisa que é controversa, porque os Estados Unidos é um país muito patriota e as pessoas de lá têm um orgulho imenso, eles nunca estão errados, e aí alguém volta de lá, um próprio cidadão americano contra o país, é algo que é muito estranho. Realmente eles acharam interessante estudar. Na época,
época, isso gerou um enorme medo de que os comunistas estivessem desenvolvendo técnicas avançadas de lavagem cerebral, ou brainwashing, para evitar ficar para trás desse suposto controle mental e dessa lavagem cerebral que os comunistas supostamente faziam. A CIA desembolsou cerca de 25 milhões de dólares e iniciou uma série de pesquisas que permaneceram secretas durante muitos anos. Diversos experimentos foram conduzidos, alguns envolviam hipnose e privação sensorial. Também houveram estudos com substâncias psicoativas, especialmente o LSD. Os projetos iniciais da MK Ultra incluíram a operação que se chamava Midnight Climax. Nessa operação, basicamente, eles contratavam prostitutas para levar homens até o que eles chamavam de casas de segurança. Nesses locais, eles eram entorpecidos com LSD, sem consenso nenhum, para que os cientistas da CIA pudessem estudá-los. Outra prática comum para a realização desses estudos era a organização de festas regadas a LSD. Essas festas se chamavam provas de ácido, e meio que elas foram um pontapé inicial para o movimento hippie e para o movimento psicodélico. Quando os documentos finalmente começaram a ser vazados, revelados décadas depois, ficou claro que o projeto era realmente real. Só que depois de muito tempo, a maioria dos registros já haviam sido queimados ou destruídos e muitas provas nem existiam mais. Obviamente, isso fez com que inúmeras perguntas permanecessem sem respostas e que provavelmente continuarão com esse status durante uma eternidade. Parte de uma das histórias mais sombrias dos Estados Unidos simplesmente foi jogada para debaixo dos tapetes. Quando pensamos em transplante de órgãos, imaginamos uma das maiores conquistas da medicina moderna. Mas para que esses procedimentos se tornassem comuns hoje em dia, alguém precisou descobrir como que podia fazer isso funcionar, e poucas pessoas contribuíram tanto para isso quanto Vladimir Demikov. Nascido na União Soviética, ele basicamente dedicou sua vida inteira aos estudos de transplantes experimentais. Ele tinha dois objetivos bem claros: substituir os órgãos que não funcionavam mais, os órgãos danificados, e prolongar as vidas. Só que a forma que ele fazia isso que chocou o mundo. Entre 1940 e 1950, Demikov realizou uma série de experimentos extremamente comuns em animais. No entanto, um experimento específico acabou se tornando muito famoso e entrou para a história. Eu recomendo que quem for um pouco mais sensível com as palavras e com o conteúdo visual pule pro próximo tópico, porque o que eu vou mostrar agora é um pouquinho perturbador. Em 1954, Demikov transplantou a cabeça e as patas dianteiras de um cão filhote para o corpo de um cão adulto. E essa cirurgia ela foi tão delicada que ela demandou o acréscimo de um segundo coração para alimentar a segunda cabeça, além do remanejo das veias e artérias do animal para que eles fossem ligadas à do cão menor. O resultado foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, simplesmente um animal com as duas cabeças funcionando. Filmagens da época mostram como os cães reagiram ao ambiente e executavam as ações. As duas cabeças podiam mover os olhos, responder estímulos, e elas também tentavam beber água. As imagens causaram espanto no mundo inteiro naquela época. O cachorro de duas cabeças faleceu cerca de 2 meses depois da cirurgia. E eu sinceramente acho que ele durou até demais, porque uma cirurgia que envolve mexer nas suas veias, nas artérias, implantar um coração, uma cabeça, se ele ficasse 1 hora vivo, eu já diria que foi demais, mas 2 meses é realmente um número muito alto. Apesar disso, muitos cirurgiões modernos reconhecem que os estudos de Demikov ajudaram a pavimentar o caminho para transplantes cardíacos realizados em seres humanos anos depois. Seu legado permanece dividido entre admiração científica e questionamentos éticos. Eu acho que é um consenso geral que se alguém dissesse que já viu pessoalmente ou ouviu falar que existem livros encadernados com pele humana, isso provavelmente seria uma lenda urbana, mas não é o caso. Durante o século 18 e 19, algumas obras realmente foram encadernadas utilizando tecido humano. Essa prática recebeu um nome meio complicadinho, mas eu vou tentar falar direito. Bibliopegia antropodérmica. Em alguns casos, médicos utilizavam a pele de cadáveres para encadernar livros relacionados à anatomia. Em outros casos, esses livros eram encadernados com pele de criminosos que foram executados, mas tiveram algumas partes dos seus corpos preservados. Dessa maneira, durante muito tempo, historiadores acreditaram que vários desses relatos fossem exagerados, fossem mentiras. No entanto, tecnologias modernas permitiram analisar cientificamente os materiais. Um dos poucos exemplares sobreviventes no Reino Unido é de propriedade do Bristol Record Office e foi feito da pele do primeiro homem a ser enforcado na prisão de Bristol. Sua capa marrom escura em relevo foi feita com a pele de John Howard, de 18 anos, que foi enforcado pelo assassinato de Eliza Balson. O livro contém os detalhes do crime de 1821, quando Howard, que se apaixonou por Balson e anteriormente ameaçou matá-la, jogou uma pedra nela enquanto ela caminhava até um poço para buscar água. De acordo com o livro, ele pegou uma grande pedra e, com a maior ferocidade selvagem, quase despedaçou seu crânio. Os gritos de Balson fizeram seus amigos correrem e ela foi levada ao hospital
hospital, onde morreu devido ao ferimento na cabeça. Após seu julgamento e execução, o cadáver de Howard foi dissecado pelo cirurgião Richard Smith durante uma palestra pública na Bristol Royal. É muito bizarro que antigamente, durante as aulas da área da saúde, palestras, as pessoas costumavam usar corpos reais para fazer estudos. Hoje esses livros permanecem guardados em bibliotecas, universidades e coleções especiais. A existência desses livros faz alguns questionamentos éticos complexos, porque as pessoas questionam se eles deveriam ser guardados como objetos históricos ou restos humanos. Imagina você entrar em um porão velho abandonado que ninguém entra faz anos e ficar ouvindo barulho de vários roedores, mas até aí tudo certo, porque ninguém espera que o lugar abandonado esteja limpinho ou sem animais nenhum. Mas aí quando você olha pro lado, tem vários deles presos uns aos outros pelas caudas. Não 2 ou 3, mas grupos inteiros de ratos presos pela cauda. Esse fenômeno recebeu o nome de Rat King, o rei dos ratos, que relatos existem há séculos. Diversos exemplares preservados podem ser encontrados em museus na Europa. Alguns relatos citam 6 roedores presos pelas caudas, outros 10, mas o número de ratos do fenômeno varia muito, sendo 32 o maior número de ratos fundidos já encontrado. Cara, e esse fenômeno é bizarro. Só de eu estar falando aqui, ele já tá me dando nervoso. Imagina você estar entrando em casa, encontrar um bolo de ratos todos juntos, misturados no canto da sua casa, sei lá. Só de eu falar disso já me dá um nervoso absurdo. Essa parte realmente tá me incomodando. Por muito tempo, essas descobertas foram interpretadas como sinais sobrenaturais. Em determinadas regiões, acreditava-se que a aparição de Rat King anunciava epidemias, guerras ou desastres. Eu acho que até eu entendo essa interpretação, porque não é todo dia que você vai ver um bolo de ratos presos pela cauda juntos. Você vê por aí uns cachorros, mas você sabe por que eles estavam presos. Mas os ratos não tem muita explicação. Atualmente, cientistas sugerem que o fenômeno pode ocorrer quando caudas ficam presas por sangue, sujeira, resina ou outros materiais pegajosos. Algumas pessoas questionam até se o Rat King foi encontrado naturalmente ou se eles foram feitos por pessoas. Entre tudo que eu já falei dessa camada do iceberg, talvez nenhum seja tão chocante por mostrar o que realmente aconteceu diante do público. Ota Benga era um homem pertencente ao povo Mbuti, da região que hoje corresponde à República Democrática do Congo. Em 1904, Ota foi sequestrado em sua terra natal e levado para os Estados Unidos para ser exibido em uma jaula. Em 1906, Ota Benga passou a ser exibido no zoológico do Bronx, em Nova York. E eu não falei errado e vocês não entenderam errado. Uma pessoa real de carne e osso começou a ser exibida em um zoológico, onde ficam animais. Milhares de pessoas visitavam o zoológico só para observar o Ota. Jornais da época publicavam reportagens tratando sua presença como uma curiosidade. A situação gerou indignação em diversos setores da sociedade. Líderes religiosos e ativistas denunciaram o caso como profundamente desumano, mas o episódio permaneceu registrado como um dos exemplos mais vergonhosos do chamado racismo científico. Mais de um século depois de virar notícia internacional por exibir um jovem congolês na mesma seção onde ficavam os macacos, o zoológico do Bronx em Nova York finalmente emitiu um pedido de desculpas. E é bizarro que eles demoraram mais de um século para fazer um pedido de desculpa formal. Uma notícia triste é que depois de alguns anos o próprio Ota mudou devido a essa pressão que ele passou. Então acho que é isso. Com esse último tópico, a gente chega ao fim desse iceberg. Fechando assim a parte 1 e 2 no nosso iceberg de artigos incomuns da Wikipédia. E o que você achou desse vídeo? Você tem alguma coisa aí para comentar ou acrescentar? Deixa aí nos comentários que isso aí ajuda muito com a divulgação e engajamento do vídeo. E mais ainda, se você gostou desse vídeo realmente, considere deixar seu like e caso tenha gostado muito, se inscrever no canal. Tô querendo bater 1.000 de inscritos até o final desse ano. Queria agradecer também ao meu amigo Luiz que participou nesse vídeo e fez uma participação incrível. E claro, aqui nos despedimos de vocês. Eu queria agradecer a cada pessoa que assistiu, você aí que é um bom telespectador. E é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo ou por aí, em algum lugar da internet. Beijos!